Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciando aqui mais uma videoaula. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, nossa aula de hoje será destinada para fazermos revisão. Sim, porque toda aula a gente vem vendo o assunto, vai aprofundando, vai fazendo atividade, vai fazendo correção, mas afinal de contas, vamos fazer um apurado geral aí de tudo que nós vamos vendo aí ao longo, desse bimestre, desde o início de maio. Então, convido vocês a pegar o Atlas Geográfico de vocês e o livro de vocês, tá certo? Para que a gente possa abrir aqui nas nossas páginas que vimos estudando, tá certo? Capítulo 4, iniciamos aí nosso assunto, nosso planeta Terra. E do capítulo 4, a partir da página 86, vimos estudando aí sobre o sistema solar, sobre o universo, os planetas e tudo mais. Temos aí as regiões climáticas da Terra, temos aí o movimento de rotação da Terra, o movimento de translação da Terra e suas respectivas consequências. Temos aí também as fases da Lua, dentro do capítulo 4. Então, dentro do capítulo 4, uma apurada aí do que vai ser interessante para fazermos as nossas atividades, testes, os nossos simulados, que vão ser aí nas semanas seguintes, nós vamos estar fazendo. Gente, primeiro, que aquele paradidático que vocês estão fazendo atividade, lendo e fazendo, não estude por ele. O paradidático não tem assuntos do livro, são assuntos extras que depois, mais para frente, a gente vai comentar, tá certo? São atividades, mas não são os que a gente vai utilizar para fazer a atividade teste, para fazer o simulado, ok? O Atlas e o livro, sim, esses dois sim, pode utilizar como material aí para você estar estudando, ok? E do capítulo 4, gente, o que vai nos interessar aí vai ser vemos a questão do nosso planeta, a localização do nosso planeta no universo, em que o nosso planeta, ele, assim como os outros planetas do sistema solar, pela força gravitacional de atração de corpos maiores a menores, a massa da Terra, a massa do Sol, faz com que a Terra faça dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação, o aluno do sexto ano precisa saber o que é e quais as suas consequências. O movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma. O movimento de rotação tem como consequência no planeta a existência de dias e noites, tá certo? Graças ao movimento de rotação, nós temos a existência de dias e noites, é o fuso horário no mundo todo, que nós vimos estudando aí ao longo do planeta. Dentro do fuso horário, o nosso planeta está distribuído em 24 fusos diferentes ao longo do nosso planeta. Ao leste são horas a mais, ao oeste são horas a menos, e é pelo meridiano de Greenwich, que é aí o marco central das horas, tá bom? A diferença entre uma hora de um ponto do planeta e outro ponto do planeta, você conta quantos meridianos vamos ter de distância, e a partir dessa distância você vai fazer aí a contagem de para mais ou para menos de hora. Quando você vai para leste é para mais, quando você vai para oeste é para menos as horas. Outra coisa é que nós temos o movimento de translação. O movimento de translação, por sua vez, é um movimento em que a Terra faz em torno do Sol. Não só a Terra, como os outros planetas do sistema solar. E a Terra, ao girar em torno do Sol, nós vamos ter a consequência de aqui na Terra nós vamos ter as estações do ano. Porque uma vez que a Terra gira em torno do Sol, ela vai estar em posições diferentes ao longo do ano. Isso vai trazer como consequência aí para o nosso planeta a existência aí das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E uma atenção que a primavera, o outono, o inverno, o verão, as 4 estações do ano, elas são diferentes no hemisfério norte e do hemisfério sul, elas são opostas, ou seja, quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul, quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte, e assim sucessivamente, vai ser o contrário. Pelo fato da posição que a Terra está aí inclinada
né, no nosso sistema solar, isso vai favorecer para essa diferença de estações do ano ao longo aí do planeta Terra. Então, do capítulo 4, o aluno do sexto ano vai estar bem preparado para fazer a atividade de teste e para fazer a atividade do simulado, né? Entendendo aí, compreendendo as consequências e o que é o movimento de rotação e translação do planeta. No mapa de vocês, no atlas de vocês, né? Vamos ter a partir da página 9, 10, 11, né? Vamos ter o sistema solar e algumas características, tá certo? Você dá uma revisadinha aí. Também a gente comentou nas nossas correções. Virando aí, então, fases da Lua, tá certo? Não precisa se preocupar, não, tá bom? Fuso horário, a gente fez várias atividades aí para explicar, então eu comentei, o fuso horário é uma consequência aí do movimento de rotação. Virando aí a página, tá certo? Nós temos aí o capítulo 5, página 111, no qual o capítulo 5 é intitulado como A Terra por Dentro e por Fora. E aí que nós vamos ver, né, da partir da 112, a formação do planeta Terra. Eu sei que o livro de vocês fala aí do Gênesis, fala até, cita isso, mas o que nós vamos estudando, o que nós estamos levando em consideração aí, é a tabela geológica do planeta. Pela tabela geológica do planeta, nós vamos ter fases aí, né, eras geológicas, que vai ter a formação aí de tudo que vai ter no nosso planeta. Então, por favor, estude a tabela geológica. Se você pegar apenas aquela tabela geológica da atividade de folhinha, que era para você desenhar o que aconteceu em cada era, ou você pegar a tabela geológica do nosso livro que temos aí na página 119, já vai ser de bom tamanho, então não tem problema de você pegar a tabela geológica. Aquela que vocês desenharam, ela é mais resumida, né? Ela é mais fácil de você assimilar. Mas tem essa daqui também do livro de vocês na página 119. Então nós vamos ter aí, né, as 4 principais eras, a era pré-cambriana, né? E a era pré-cambriana vai ser tudo mais antigo do nosso planeta. Essa tabela nós sempre olhamos de baixo para cima. A era pré-cambriana são as primeiras formas de vida que vão ser na água, tá certo? Aí nós vamos ter aí a era paleozoica, tá bom? Que vai ter aí se caracterizar pelas primeiras formas de vida terrestre. A era mesozoica, que vai ser a era aí dos grandes, né, animais, do desenvolvimento dos répteis, né? Tendo como principal aí marco do Mesozoico os dinossauros. E a era que nós estamos agora, que é o desenvolvimento da espécie dos mamíferos, que é a era Cenozoica. Então, o aluno do sexto ano tem que saber as eras geológicas e o que aconteceu em cada uma delas, tá certo? Lembrando que é muito importante o estudo das rochas, o estudo dos minerais, para poder a gente saber, através do estudo dos fósseis, que é possível saber, né, o que aconteceu no decorrer da formação do nosso planeta. Virando aí, nós vamos ter outra coisa bem importante, que é na página 120, a composição, né, do interior da Terra. Como está dizendo aí, a radiografia da Terra. E a Terra vai estar dividida em 3 camadas, né, que vão ser bem importantes, né, para entendermos um pouco da dinâmica do nosso planeta. A Terra vai estar dividida em crosta terrestre ou litosfera, pode ser chamada dos 2 tipos, manto e núcleo. O manto está dividido em superior e inferior, o núcleo está dividido em superior e inferior, mas resumindo, é crosta, manto e núcleo. São esses 3. Basta saber só o nome das camadas? Não. O aluno do sexto ano ele tem que saber a composição do que tem em cada camada. A crosta terrestre ela é formada por rochas, né, e solo. Abaixo da crosta temos o manto é formado pelo magma. Cuidado para não confundir, chamar a camada de manto de magma. Dentro do manto nós temos magma, que é aquela famosa lava vulcânica, né, que é responsável aí por tantos fenômenos de vulcanismo. Abaixo do manto nós vamos ter, né, e o manto é um material pastoso, mais líquido, tá certo? E a crosta é um material sólido. Nós vamos ter o núcleo, né, que vai ser dividido aí em uma parte mais pastosa e uma parte mais sólida, que vai ser aí o interior da Terra, que é composto aí por ferro e níquel. E
pensa-se, né, que o núcleo do interior da Terra ele é uma grande bola de ferro, né, que nós temos aí no interior da Terra. Como eu comentei para vocês nas nossas videoaulas, os cientistas não têm interesse, né, em chegar até o interior da Terra porque são pesquisas caras. Também não é tão, temos outras pesquisas mais relevantes para serem feitas e também porque os materiais que nós temos, eles seriam facilmente destruídos quando chegasse no manto, pelas altas temperaturas que nós temos aí do magma, né? Que é aquela lava vulcânica, iria dissolver e acabaria que não iria dar certo, tá bom? Os russos tentaram, mas sem sucesso. Então, aluno do sexto ano, para fazer o simulado, para fazer a atividade de teste, precisa saber das camadas da Terra, o nome delas e a composição, que eu acabei de falar para vocês. Virando aí, nós temos duas teorias também bem importantes, que é a teoria da deriva continental e tá a teoria da tectônica de placas. Essa teoria da deriva continental, ela é pelo alemão, né, Alfred Wegener, que vai ser um cientista aí que vai concluir através da observação dos continentes, através quando ele viu a forma como os continentes estão espalhados pelo mundo e também pelos fósseis. Animais que da África encontrados na América, animais que também são encontrados na Oceania. Então, essa semelhança aí de animais que estão geograficamente separados, mas estão dentro da mesma faixa, né, planetária, em cada um em seu continente, levou aí a atenção de Alfred Wegener e ele fez aí, levantou a teoria da tectônica de placas, tá certo? Essa teoria da tectônica de placas, ela vai aí, né, justificar que há anos, né, em uma era passada, né, na era mesozoica, os continentes eles estavam reunidos, né, e formando um só bloco continental que era denominado de Pangeia. E pelo meio do movimento das placas tectônicas, esses continentes foram se afastando, gerando assim o Laurásio, o Gondwana e posteriormente o mundo moderno, que é o que nós estamos vivendo aqui. A, né, Eurásia, a Oceania, a África e a América e a Antártica, formando esses 5 continentes aí. Porém, a tectônica de placas, ela vai ser, no início não vai ser tão bem aceita, mas depois acabaram comprovando que de fato é real pelo encontro de fósseis e pelo desenho, né, dos continentes que dá para perceber que eles se encaixam. O que vai justificar a tectônica de placas são a ocorrência daí dos terremotos, em que nós vemos aí alguns pontos do planeta que a gente consegue visualizar, né, os vales se abrindo quando as placas tectônicas estão se movimentando, criando aí, né, frisuras na crosta terrestre e possibilitando aí a separação continental de alguns pontos, ok? Em videoaulas eu mostrei imagens sobre tudo isso para vocês que eu estou comentando aqui com vocês. Aluno do sexto ano tem que saber explicar a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas é a teoria que explica que a crosta terrestre está dividida aí, né, em grandes placas, né, tectônicas, nas quais elas se movimentam sobre o manto, tá bom? Teoria da deriva continental vai explicar que os continentes antes eram afastados e se reuniram e formaram aí um só e eram juntos e foram se afastando. Eram um só bloco continental e ao longo do tempo foram se afastando. Teoria da deriva continental, essa que eu falei. Teoria tectônica de placas, uma está relacionada à outra, né? Explica que o nosso planeta é formado por placas tectônicas, grandes placas, e essas placas se movimentam através, né, do manto lá, que está em magma, que é o material mais pastoso. O calor provoca a movimentação. Quando se movimenta, aqui em cima acontece o quê? Os terremotos, né? Os países em que estão próximos das áreas, né, de limites de placas tectônicas são os países que têm uma percepção maior, eles sentem maior os abalos sísmicos, que são os terremotos. Aqui no Brasil, a gente tem abalos sísmicos sim, sendo que são em proporções menores, porque a localização que o Brasil está atualmente, ela é um pouco mais distante do limite da placa tectônica, que é a placa sul-americana que passa pelo território brasileiro. Então, como está bem lá no meio do Oceano Atlântico, quando a placa sul-americana se movimenta, causa um impacto no meio do oceano e não tanto aqui no interior do Brasil, né? No Brasil, mas há abalo sísmico sim, sendo que com uma proporção menor, porque nós estamos distantes do limite da placa tectônica. Então, resumindo aí, a teoria da deriva continental, que explica que os continentes eram um só bloco e foram se afastando ao longo dos anos,
e a teoria da tectônica de placas, que explica que os continentes, a crosta terrestre é separada em grandes placas tectônicas que se movimentam sobre o manto, tá certo? Página 222, página 223 são teorias importantíssimas. Página 224 e 225. Na 225 vai falar as consequências quando uma placa tectônica se movimenta. A placa tectônica ela pode se movimentar com o movimento de encontro ou com o movimento de separação. Essa consequência do movimento de encontro vai formar aí as cadeias montanhosas. A separação vai fazer a separação aí continental, né, dos países que estão pela crosta terrestre, tá certo? E vai sempre provocar terremotos quando há essa ocorrência de movimentos. Pessoal, nos ciclos das rochas, eu não coloquei no simulado e não coloquei na atividade teste. A gente estudou na última aula aí que tem rocha metamórfica, tem rocha sedimentar, tem rocha magmática, né, ou ígnea, mas, gente, entendam que todos os assuntos são interessantes, todos os assuntos são importantes para a gente entender e a gente estuda para conhecer as coisas. Algumas delas eu seleciono e coloco nessas atividades testes que vai servir para a nota de vocês. Mas isso não quer dizer que o assunto de rochas não é importante, ele é importante sim, tá bom? Mas eu coloquei os outros que eu tinha reforçado mais a ideia e que se complementam mais. O assunto de rochas ficou para a nossa pesquisa, a nossa atividade, que eu espero que você tenha feito, que foi uma atividade que você tem que pesquisar 5 itens na sua casa, que eram feitos de rochas, e depois pesquisar as informações sobre essas rochas aí, encontradas nas casas de vocês, ok? Se você não enviou essa atividade, envie. Hoje vai ter atividade, professora? Sim, vai ter atividade sim. Qual é a atividade de hoje? Você vai pegar lá no Classroom e você vai conferir a atividade de hoje. Mas resumindo, a atividade de hoje vai ser uma forma de você estudar, né, para a atividade teste, para a atividade do simulado, que vai ser o quê? Eu vou colocar lá no Classroom alguns tópicos, tá certo? Tópicos esses como Sistema Solar, e você vai colocar as principais informações sobre o Sistema Solar. No seu caderno, você vai fazer cabeçalho bonitinho, uma atividade no caderno, tá certo? Que você vai responder as principais informações sobre os tópicos que eu vou colocar. É uma forma de você estudar para você mesmo. Aí eu vou colocar rotação, translação. Em rotação você escreve as principais informações que você precisa saber para fazer a atividade teste. As principais informações sobre translação, que eu comentei nesse vídeo agora. Aí vou colocar fuso horário, principais informações sobre o fuso horário. Aí, teoria da tectônica de placas, principais informações sobre a teoria da tectônica de placas. Não precisa ser um texto imenso, pode ser uma resposta resumida que é para você estudar os assuntos, que eu vou colocar os tópicos principais aqui que eu abordei nessas duas atividades que vocês vão fazer aí nas próximas semanas. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. Utilizem o livro como material de apoio, utilizem o Atlas Geográfico e façam a atividade de hoje, tá certo? Leiam direitinho, lá no Classroom vai estar a atividade especificando, coloquem em seu caderno, terminou, tire uma fotografia bem legível da sua atividade e envie para o meu e-mail danielasantana.gel@gmail.com. Eu vou estar lá esperando a sua atividade para quê? Para colocar aí na sua nota contínua, tá certo? E assim a gente vai seguindo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, pela sua atenção aqui nessa videoaula. Um grande abraço, qualquer dúvida, estou por aí, estou à disposição, tá bom? Um beijão e tchau, tchau.